Então tá, vamos mais uma aula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma aula do nosso grupo de redação, mais um tema, mais um debate, mais um assunto, mais um eixo temático, seja lá a forma que você queira chamar isso aqui. Desafios da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade brasileira. Atenção, atenção, palavra por palavra. Desafios da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade brasileira. Textos motivadores, vamos lá. Texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 e a nossa proposta de redação. Sempre fazer a leitura do comando de redação é a primeira coisa que vocês fazem no primeiro dia de Enem, né? Pegue a sua caneta preta. Aqui eu vou pegar o meu marca-texto amarelo, tradicional, e vou fazer isso aqui, né? Isso aqui já está manjado, vocês já pegaram a manha. E é exatamente isso, né? Palavra por palavra, circular, sublinhar, marcar, rabiscar, botar quadradinhos, asteriscos, caixa de texto, seja lá o que vocês quiserem colocar aqui, né? Esse é um tema que eu gosto muito, eu acho muito interessante, por diversos motivos, e a sua importância também por diversos motivos, tá? Como a gente viu, né, ele é um tema um pouquinho mais aberto, né, ele é um pouquinho mais aberto. Por quê? Porque eu estou falando da questão dos deficientes físicos, e quando eu falo no tema, né, inclusão de pessoas com deficiência, na verdade, não é nem deficiente físico, eu estou falando de deficientes. E a gente vai ver na aula que a gente está falando de deficiente físico, a gente está falando de deficiente visual, a gente está falando de deficiente mental, deficiente cognitivo, deficiente auditivo, ou deficiente misto, que a gente pode chamar assim. Então, tem 4 formas principais de deficientes, e a gente pode falar ainda numa questão de deficiente misto, né? A gente já vai ver essas coisas logo em seguida, não se preocupem em anotar isso agora, tá? Mas, como eu disse, pelo tema, colocar só o item deficiência, ele deixa um pouco mais aberto para vocês escolherem, nesse caso, qual tipo de deficiência vocês querem trabalhar, ou qual área dentro das deficiências vocês querem trabalhar. É claro que o texto motivador ele vai indicar um pouquinho o caminho, né? A gente vai ver também na aula que a questão de acessibilidade, seja qual forma de deficiência estivermos falando, a questão da acessibilidade é bem importante, né? Poderia estar, inclusive, no comando de redação, a questão da acessibilidade, né? Ou, né, não só a questão da acessibilidade, mas outras áreas ou sub-áreas que a gente vai ver em seguida, tá? No que tange a questão da acessibilidade, por que eu coloco aqui um contraste, né? Porque seria possível, nesse tema, fazer um bom contraste em relação à situação brasileira na acessibilidade, diversos vieses aqui de acessibilidade, que a gente vai ver ao longo da aula, com realidades de outros países, né? Principalmente na Europa, países nórdicos, poderia fazer uma contraposição numa estratégia introdutiva, numa estratégia argumentativa, né? Mas depois a gente comenta isso. O primeiro passo é fazer a leitura dos nossos textos motivadores. Eu vou começar pelo 1, tá? Aqui eu coloquei o artigo 3º da Constituição Federal. É importante ver o inciso 4, pessoal. O inciso 4 diz que promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esse é o inciso 4, né? Eu tenho mais o inciso 1, 2 e 3, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. É claro, o nosso tema aqui de deficientes, né, ele foca mais nesse inciso 4, no que tange o artigo 3º da Constituição Federal. Tá? Então, aqui já seria uma possibilidade de estratégia introdutiva, estratégia argumentativa para o texto de vocês. Uma vez que eu não sei se o texto 1 estaria, né, o artigo 3º neste texto 1 aqui estaria lá no Enem, tá? O texto 2, tá, fala algo que é bastante comum para diversos brasileiros, né? Ó, todas as sextas-feiras, Flávio Luiz da Silva, 47 anos, presta serviço de massagem em funcionário de uma agência bancária de um shopping na área central de Brasília. Às 8 horas, ele deixa o trabalho, segue até a rodoviária do plano piloto, né? Rodoviária do plano piloto, e tenta pegar um ônibus para casa, no Gama, tá? Gama, uma cidade ali da região satélite de Brasília, né?
O que parece uma rotina comum exige um grande esforço. Em meio ao barulho do trânsito e sem nenhuma sinalização, aqui então apresenta uma dificuldade, né? E lembrando que o nosso comando, ele fala sobre o quê? Né? Sobre os desafios. Então, ao longo do texto, teríamos de abordar a questão dos desafios, né? Novamente, eu sempre deixo essa informação lá para o fim da aula, mas não façam propostas de intervenção no desenvolvimento, façam argumentação, façam a problematização no desenvolvimento e deixem, né, já que vocês têm um espaço importante lá na conclusão, vocês podem deixar para fazer a conclusão no final, né? O caminho fica mais tortuoso, obviamente, Flávio Luiz é cego e precisa contar com a memória e boa-fé alheia, né, para conseguir chegar à parada e subir no seu destino correto, tá? Que para esse detalhe essencial para fazer assim, um piso tátil próximo às pontas de ônibus, ele precisa afinar o ouvido e prestar atenção se há barulho de frenagem de pessoas, se há barulho de frenagem e de pessoas subindo no veículo, tá? Para identificar qual é o local certo. Os outros passageiros o ajudam a confirmar o destino, se não tem ninguém na parada, ele para todos os ônibus e pergunta, tá? Sem piso tátil para guiar teu ponto, Flávio Luiz também usa o meio fio da calçada como referência, aqui também entra a questão do perigo, o perigo na locomoção aqui. Aqui a gente pode discutir também outros artigos da Constituição, como a gente vai ver na aula, principalmente o artigo 1º e o artigo 5º da Constituição Federal, né? A questão da dignidade humana, a questão da igualdade de direitos, e aqui a gente pode distinguir a igualdade de equidade, os dois termos. Então, essa aqui é uma matéria do Correio Brasiliense, é uma matéria de 2016, e fala de Brasília, tá? Então, uma informação, assim, que não só em Brasília, mas em diversas cidades. Imagine você, tá? Imagine você andar pela rua, né, sem um mínimo ali de uma sinalização, um mínimo de, né, de um piso que oriente, e etc. A gente vai discutir algumas coisas ao longo da aula. O texto 3, tá, pessoal, da Agência Brasil, aqui de 2019, tá, que fala sobre a lei de cotas. Aqui é uma outra questão. Ali no texto 2 a gente falou, no texto 1 a gente falou sobre questão jurídica, que eu acho que é um tema, um assunto, é uma especificação temática importante para essa redação, tá, a questão jurídica. E eu vou direcionar vocês a algumas possibilidades. O texto 2, a gente menciona sobre a questão de estruturação, de estrutura do deficiente, né? Dando um exemplo mais específico em relação ao transporte urbano, e lembrando que a nossa última aula foi sobre mobilidade urbana, né? A gente discutiu as questões sobre a falta, né, de acessibilidade no nosso transporte público. A gente viu que tem um número que passa de 80%, né, da frota aí, que não é acessível, ainda, né, que a gente tenha leis, né, ainda que leis existam, leis existentes. Não basta garantia de leis, a gente vai ver isso lá no repertório sociocultural também de teóricos, né. Mas voltando aqui, então, vimos a questão jurídica, vimos a questão de estrutura, agora estamos vendo a questão de política de lei de cotas no mercado de trabalho, é uma outra área, sub-área do tema, e aqui no texto 4 a gente vai fazer uma reflexão mais de tirinha, uma reflexão mais final dos nossos textos motivadores. Aqui o texto 3, em vigor há 28 anos, a lei de cotas para deficientes apresenta resultados aquém do esperado, tá? 28 anos, isso aqui é uma matéria de 2019, né? A lei de cotas aí é bem antiga, de 2000, de 91, né? 91. Tanto pelo governo como por entidades que atuam na defesa dos direitos de pessoas com deficiência. A legislação prevê, pessoal, isso aqui é interessante, tá? Que empresas com 100 ou mais funcionários tenham entre 2% e 5% de trabalhadores portadores de deficiência, tá? No entanto, segundo os dados da Secretaria do Trabalho e do Ministério da Economia, esse percentual nunca passou de 1%. 1%. Não é só na questão da contratação, né? Então, aqui a gente tem 3 fases aqui, no caso do trabalhador, né, o deficiente que está inserido no mercado de trabalho. A gente tem a fase de admissão, a chegada dele, e envolvendo todo o processo, né, de entrada no emprego, seja qual ele for. A gente tem a questão do processo de trabalho, a rotina de trabalho, os impactos, os desafios disso, e a gente tem também a demissão, né, o afastamento desse indivíduo por N motivos. A lei existe para ser cumprida, se fosse aplicada fiscalizada, e aqui é uma questão que poderia ser, poderia ser abordada, não só nessa redação, mas em diversos textos, essa aplicabilidade aqui jurídica é possível, né?
Era de esperar, com 28 anos de existência, que essa lei tivesse sua eficiência comprovada em números, que não ocorreu, segundo ela, tá? Aqui, ó. Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, IBDD, tá? Tereza Mara. Certo, pessoal? Então, aqui, para fechar a nossa leitura de textos motivadores, bem legal, é um projeto chamado Supernormais, tá? Amigos criam tirinha para falar sobre a deficiência física, né, e ser humano, tá? É uma notícia um pouco mais antiga, no G1 de 2012. Mirella, 17 anos, move o mundo. Manuel, 15 anos, e visão além do alcance. Rafael, 1982, nasceu modificado. Eles são normais e a transformação acontece ao seu redor, tá? Então 3 exemplos nessa tirinha dos supernormais. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver outras tirinhas deles, tá? Então tá aqui o nosso comando e vamos para o debate, É claro, né, pessoal, a colocação, né, palavra por palavra, né, buscando aquelas palavras mágicas que eu sempre falo, né, sinônimos, vamos lá, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, né, tudo isso é importante ao longo do texto, na introdução, desenvolvimento, na conclusão, essas retomadas do tema, para vocês não fazerem tangenciamento nem fuga, tá? Desafios, né? Problemas, dificuldades, adversidades, obstáculos, objeções, revés, impedimentos, inclusão, inserção, incorporação, introdução, a colocação, a integração. Por que é importante cada uma dessas palavras, né? Porque, assim, ó, quando eu falo de inclusão, pessoal, eu estou falando do quê? Da inserção do deficiente, da introdução do deficiente, da colocação do deficiente, da integração do deficiente. Entenderam a importância, né, de buscar essas palavras? As pessoas, né, que aqui basicamente eu botei a mesma coisa de sociedade, né? População, pessoas, corpo social, coletividade, cidadãos e povo. Nesse caso aqui, qual a população? Quais pessoas? Qual o corpo social, né? Deficientes, seus diversos tipos, que a gente vai ver na aula. Questão da incapacidade, da insuficiência, do déficit. Aqui é déficit, né, déficit, e aqui é déficit, né? Malformação, a má formação, né? Brasileira. Nacional, Estado, Pátria, Nação Brasileira, aqui com letra maiúscula, tá? Estado com letra maiúscula. Nação Brasileira, Brasiliense, Brasílico, Brasil, tá? Então, essa aqui é a nossa parte básica para qualquer texto, né? Os tipos de desenvolvimento, Léo, o que eu posso fazer nesse tema ou qualquer outro? Buscar causa a causa, né? Nos 2 parágrafos, só causa num e consequência no outro, consequência com consequência, área, sub-área, confronto argumentativo, ou seja, falar nesse tema dos avanços que aconteceram, como as políticas públicas, que a gente pode mencionar, e vocês vão ver os anos dessas políticas, só para ter uma noção geral, e falar também das dificuldades que persistem ainda, que tem melhorado uma série de questões para esse grupo de pessoas, né? Não, qual é a quantidade de pessoas, né, qual a quantidade de deficientes a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Uma série de filmes, e óbvio, né, somos de uma geração que gosta de ver filmes, né, eu acho, e aqui tem alguns, né, que eu listei, provavelmente vocês viram alguns deles. Intocáveis é um filme bem famoso, né, um filme francês que fala, né, de um cadeirante, de um empresário, né, que acaba recebendo um trabalhador, se não me engano é um imigrante, né, em sua casa, ele se dá toda uma história de cumplicidade, né, de cuidado, de atenção com essa dupla, né. Uma Lição de Amor é um filme bastante interessante, recomendo que vocês assistam, caso não tenham visto. A gente fez, inclusive, um filme discutindo, a gente fez uma sessão discutindo esse filme, que fala sobre, se eu não me engano, em inglês, I am Sam, tá? Eu sou o Sam, fala de um pai, né, que a filha, ele fica distante desse relacionamento porque o pai tem uma deficiência mental, né, e o pai, ele busca o direito, né, o direito legal de ter presença da filha, de poder acompanhar o crescimento dela, etc. É um filme bem bonito, tá? Extraordinário é um filme recente também, bastante famoso, né, ficou bastante famoso, daquele gurizinho na escola, com a questão do bullying também. A gente já discutiu bullying aqui, né,
em outra aula, não vou falar tanto aqui desse tema, mas vocês podem fazer a intersecção da questão do deficiente e do preconceito, é inevitável, né, mencionar isso. Como Eu Era Antes de Você, um outro filme, aqui tem alguns filmes brasileiros, né, pessoal? Colegas também é um filme que fala com a questão da síndrome de Down, né, filme brasileiro de 2012. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tá? Janela da Alma, O Escafandro e a Borboleta, Os Melhores Dias de Nossa Vida, de nossas vidas. Soul Surfer, Coragem de Viver, esse aqui é um filme que passou bastante na TV, assim, meio naqueles, né, repetições que é em sessão da tarde, assim, que é uma surfista que perde o braço, né, e depois tem toda a recuperação dela, toda, né, busca ali pela melhora da qualidade de vida, né, da questão de voltar a surfar, etc. Para Todos é um outro filme também, aqui duas séries, né, pessoal, Atypical e Glee, né, talvez mais conhecidas aí do que outros filmes que eu citei aqui, tá? Mas enfim, lá porque tu tá citando essa série de filmes, caso tenham interesse, vocês podem ver, e talvez, né, porque eu coloco sempre a lista, né, vá que vocês já tenham visto algum deles. Léo, eu posso fazer uma estratégia introdutiva, principalmente com esses filmes, e lá na conclusão retomar e fazer o chamado texto-circuito, a conexão das partes do texto, né, colocando aí uma generalização, colocando uma especificação ali na estratégia introdutiva, né, Léo? Isso, exatamente. Não basta, obviamente, citar obras e filmes na introdução, ali o texto tem que, né, ter as 5 competências bem construídas. Léo, qual é a porcentagem, como tu mencionou ali na dos motivadores, do texto motivadores que tu ia falar para a gente? Qual é a quantidade de deficientes no Brasil, né? Pessoal, a última informação densa que temos é o Censo Demográfico de 2010. Aguardamos os resultados do Censo Demográfico de 2020, acredito até que tenha, né, em questão da pandemia, dificultado a questão desse censo, né? Mas o que temos, assim, de concreto, de informações, é o censo de 2010, tá? Aqui, ó, vocês podem ver de forma nítida, tá? Aqui em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, temos a questão da deficiência visual, depois a deficiência motora, depois a deficiência cognitiva e depois, por fim, fechando essas 4, a deficiência mental, deficiência intelectual, né? Questão visual em primeiro lugar, motor em segundo lugar, auditivo em terceiro lugar e mental intelectual em quarto lugar. É importante salientar uma coisa bem importante aqui. Grande dificuldade está pintado em rosa. Ó, a visual, um pouquinho acima de 3%, a motora, um pouquinho acima de 2%, a auditiva, um pouquinho acima de 1%, e a mental intelectual também acima um pouquinho de 1%. Né? Então, assim, na verdade, aqui mental intelectual basicamente possui, né, pessoal? Não tem como ter grande dificuldade com uma deficiência mental intelectual aqui, ela possui, né, porque há uma série de critérios, a gente vai ver alguns critérios logo a seguir, mas a pessoa tem ou não tem, né? Então, assim, ó, possui 1% aqui, auditiva, 1% aqui, motora, 2% e visual, 3%, né? Então, isso aqui, né, fazendo um somatório 3, 2, 1, 1, dá aproximadamente aí, né, 7% da população brasileira que possui grande dificuldade ou possui alguma deficiência, nesse caso, mental ou intelectual, né? Certo? Ó, então aqui fica um pouco mais nítido, né? Um pouco mais nítido. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos 3 com deficiência visual, 2 com deficiência motora, como eu tinha colocado lá na tabela, 1 com deficiência auditiva e 1 com deficiência mental e intelectual, tá, pessoal? Então, 3, 2, 1, 1, não é difícil. 3, 2, 1, 1, tá? Por que está dizendo isso? Seria um dado bem interessante de vocês colocarem, estratégia introdutiva, estratégia argumentativa. Por que tu diz em estratégia argumentativa? Há diversas formas de fazer, né, pessoal? Até a contraposição, ou sair do senso comum, né? E eu estou bem especificando essa parte aqui do censo, né, do IBGE de 2010, porque em algumas pesquisas, e diversas pesquisas, se vocês forem colocar no Google, né, jogar lá a quantidade de deficientes, diversas pesquisas utilizam o referencial que o Brasil tem cerca de 24, 25% de deficientes. Léo, está certo ou está correta essa informação? Depende do ponto de vista que tu analisa. Se tu for considerar não consegue de modo algum, ou com alguma dificuldade, né, se tu inserir
qualquer tipo de deficiência, mesmo as pequenas, aí sim esse número vai chegar aí a 1/5, 1/4 da população. Mas nesse caso aqui estamos falando de pessoas com deficiência de fato. Aí eu já vou explicar logo na sequência aí essa questão, essa diferença, né? Certo? Beleza. Tipos de deficiência, né? Portanto, nós temos 4. Em primeiro lugar, a visual, depois a motora, auditiva e mental. Visual, quantos por cento? 3%. Motora, 10%. Auditiva, 1%. Mental e intelectual, 1%. E eu coloquei um asterisco aqui em relação à mista, porque, né, tu pode ter alguém que tenha deficiência visual e motora, alguém que tenha deficiência visual auditiva, né? Então, podemos ter duplas, talvez triplas aí, né? Quádruplas, talvez. Léo, né, em relação aí ao coeficiente intelectual, né? Vamos começar aqui falando sobre a questão do coeficiente intelectual, né? Idade mental correspondente, né? Porque eu estou falando aqui de uma deficiência, de um déficit intelectual mental, tá? Por que eu estou fazendo esse recorte inicialmente? A gente vai discutir uma série de coisas. Porque pode cair um tema como transtorno do espectro autista, o TEA, né? A questão do autismo no Brasil, que é, dentre os transtornos mentais e intelectuais, um dos mais prevalentes. Acho que é o mais prevalente pela epidemiologia. Então, seria interessante, talvez, vocês tenham uma base disso aqui, né? Mas só para vocês saberem que, não é para decorar isso aqui, é só para vocês saberem que, né, existe uma discrepância em relação ao coeficiente intelectual menor de 20, entre 20 e 35, 36, 51, 52 e 67. Né, profundo, né, aqui é o leve, aqui é o profundo, né, e a idade mental correspondente, pessoal, se for menor que 20, esse coeficiente intelectual, a idade mental correspondente de 0 a 2 anos, leve de 7 a 12 anos, né, idade mental correspondente. Alguns fatores de risco, tá, alguns fatores de risco para transtornos mentais e transtornos intelectuais, tá. Ó, pessoal, desnutrição, aqui são fatores de risco pré-natais, ou seja, antes do nascimento, né? Ó, incidem desde a concepção até o início do trabalho de parto, tá? Então, aí antes do nascimento. Aqui os perinatos, né? Os periantos, o que é isso, gente? Incidem do início do trabalho de parto até o 30º dia de vida do bebê. Então, assim, logo, né, o perinatal ali é do momento que nasce até o 30º dia de vida, né? E o pós-natal é depois desse período, né? Então, bem simples aí a divisão. Então, pessoal, é uma série de questões que pode ser trabalhado, que vocês poderiam até citar, né, caso apareça um tema mais especificamente em relação a esses transtornos mentais e intelectuais, abordar as causas ou as consequências disso. E, a partir disso, também, abordar os desafios da inserção desse corpo social, né? Desnutrição materna, perdão, má assistência gestante, doenças infecciosas, né, a questão da toxicidade em relação ao alcoolismo, consumo de drogas, efeitos colaterais de medicamentos, né? Quais medicamentos? Ó, teratogênicos, né? A talidomida foi um exemplo bem extremo, assim, né? O uso da talidomida. Poluição ambiental e tabagismo, a gente sabe, né, dos impactos, principalmente do tabagismo e do consumo de drogas, do alcoolismo. Isso aqui já foi tema de aula, tema de redação. A gente falou sobre a questão do alcoolismo, a questão do consumo de drogas, a questão do cigarro e tabagismo no Brasil. Né, se vocês lembrarem da síndrome materno-fetal, lembra que eu tinha falado? Né, a questão do impacto disso no bebê. Aqui, genéticos, né, pessoal? Aí aqui são mais conhecidos, né? Síndrome de Down, principalmente síndrome de Down bastante conhecida, né? Alterações cromossômicas, né, numéricas ou estruturais. Aqui a gente tem o síndrome de Down como a trissomia do 21, né, trissomia do 21. Né, a gente tem um terceiro cromossomo lá no par 21. Né. Síndrome de Martin-Bell, outra síndrome menos conhecida aqui. A gente tem outras alterações genéticas, como erro inato do metabolismo, diversos tipos de erro inato, fenilcetonúria é um exemplo. Síndrome de Williams, esclerose tuberosa, etc. Né. Alguns tipos aí só.
Aqui, durante os perinatos, né, má assistência ao parto, traumas de parto, oxigenação cerebral suficiente, prematuridade e baixo peso, e icterícia grave do recém-nascido, né. Pós-natal, daí, né, pessoal, pós 30 dias, desnutrição, desidratação grave, carência de estimulação global, infecções como meningocefalite, sarampo, infecções exógenas, como, né, envenenamento de medicamentos, pesticidas, produtos químicos, né, chumbo, mercúrio, acidentes, né, trânsito, afogamento, choque elétrico, asfixia, queda e infestações como neurocistose, larva, tênia, sódio, né. Então, Léo, por que tu está citando isso? Só para vocês entenderem que a questão né, da deficiência intelectual, né, da mesma forma, a gente pode citar também que a deficiência auditiva e a deficiência visual, ela tem um componente aí genético, né? Então, nem sempre, mas existe um componente genético importante, né? Entendido? Léo, quais são os tipos, né? Tu falou, por que tu começou a aula, Léo, falando ali sobre a questão do déficit mental e intelectual? Tu falou que existem 4 tipos, né, Léo? Déficit mental e intelectual, o auditivo, o visual e o misto, que seria o quinto, né? E, esqueci de qual, pessoal, motor. Motor seria físico, né? Auditivo, visual, mental, intelectual, visual. Enfim, não sei qual desse, eu tinha esquecido no terceiro, mas enfim, são 4, né? Falei basicamente aqui do intelectual de início. Vamos passar o olho em todos, tá? Relação ao físico, tá? Ou motor, seja como vocês quiserem falar. Há diversos tipos de deficiência motora. Não vou ficar lendo aqui, mas só para vocês entenderem que é uma série uma série de diferentes, né, tipos aí, ó. Paraplegia até a ostomia, né? Paralisia cerebral, bastante conhecida, né? Quem nunca tomou os gotinhos lá, né? Então, aí, pessoal, diversos tipos, né, de perda de função motora, né? Certo? Por que eu trago esse quadro, né, de deficiência motora e deficiência física? E aqui os tipos de acessibilidade, né? Porque, como eu disse, se cai um tema desse, é provável que a acessibilidade, né, participe do texto. E aqui, ó, há diversos tipos de acessibilidade. Eu acho esse slide bem interessante, porque entra na questão de áreas, tá? De áreas de discussão de tema, tá? A questão da acessibilidade atitudinal. Como assim, Léo, atitudinal? Como é que nós, indivíduos, como é que você aí vê toda essa questão e de que forma colabora para isso? De forma positiva ou de forma negativa, né? O confronto argumentativo. A questão arquitetônica. Estamos preparados para receber esses indivíduos? Seja qual for o tipo de deficiência dele, das 4 que a gente viu, mental, auditiva, visual, né? Metodológica pedagógica, ou seja, será que estamos preparados nas nossas escolas para receber esses indivíduos? Os seus 4 tipos de deficiência, né? Em primeiro lugar, a gente viu, né, visual, física, auditiva, intelectual. Instrumental. Como assim instrumental? Estamos preparados, o nosso dia a dia, não a arquitetura da cidade, por exemplo, mas a nossa cozinha, o nosso banheiro, né? As nossas escadas, as nossas garagens, as nossas... Entendeu? Esses instrumentos que eu digo. Programático, como assim programático? A gente tem leis muito bem definidas, a gente vai ver na aula uma série delas. Comunicações, inclusive os vídeos, se os vídeos estão acessíveis, principalmente a população surda, né? Com a questão da audiodescrição, no caso, a audiodescrição para a população cega, perdão. Mas, no caso, para o surdo, a questão das libras. E a questão do cego, a questão da audiodescrição. Né? 2 exemplos de comunicação aqui. Ou a questão natural, ou seja, como indivíduo,
ele percebe essas diferenças no seu dia a dia, como ele consegue ou não lidar com elas. Então, olha só que interessante, só com esse slide aqui, em relação a tipo de acessibilidade, vocês poderiam construir um parágrafo. Escolham. Olha, eu quero abordar, né, em relação aos desafios, né, da inclusão, eu quero abordar a questão da atitude, eu quero abordar a questão da arquitetura, eu quero abordar a questão, né, de métodos pedagógicos e educacionais, a questão de instrumento, a questão de programa de comunicação natural. Léo, o que tu escolheria dessas duas? Provavelmente eu faria a questão programática, porque eu gosto de trabalhar de questões jurídicas, e trabalharia talvez uma questão arquitetônica, ou uma questão atitudinal, né? Ou até mesmo a pedagógica, a metodológica, se as nossas escolas estão prontas ou não, o que, que elas estão oferecendo, ou o que as pessoas que trabalham aí fazem, né? Talvez eu não colocaria comunicação né, por preferência, eu gosto de trabalhar mais os outros temas, tenho mais domínio, talvez de repertório sociocultural deles, né, do que natural, por exemplo. Ah, não, mas eu sou muito bom em comunicação, eu adoro estudar isso, pode estar. Ah, eu sou muito bom em natural, eu gosto de biologia, eu gosto de... Pode estar, né? Aqui é importante fazer uma distinção, né? O modelo médico, o modelo social, né? Como assim? Porque a gente está trabalhando aqui com a questão dos deficientes, só que a gente já está trabalhando ali, ainda que eu tenha introduzido, né, introduzido a questão, principalmente da inteligência, ali, da deficiência mental, né, e, e a questão da acessibilidade, mas a gente não está trabalhando a questão da patologia aqui na aula, né, ainda que seja importante a gente mencionar aqui diversos tipos de deficiência, eu falei dos 4 tipos e mais um na lista, né. Quais são os 4 tipos? Visual, última vez que eu vou repetir os 4 tipos na aula, depois eu só digo os 4 tipos, né? Visual, auditiva, né? Mental e motora ou física, tá? Quando eu falo de modelo médico, eu tô falando sobre as patologias, a biologia da sua origem, o tratamento principalmente das lesões, as comorbidades. Quando eu tô falando de um modelo social, e basicamente é o que a redação está buscando de vocês, é como esses indivíduos buscam os seus direitos, né? A sua representatividade, é isso que eu estou falando, né? O modelo social, as conquistas, os ganhos desse corpo de indivíduos, né? Aqui eu trago uma citação, para quem gosta de citação, o John Donne, um poeta inglês, que ele fala, né? Nenhum homem é uma ilha. Ele tem um livro sobre isso, né? Nenhum homem é uma ilha. Completa em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte do todo. Por que você está dizendo isso? Só estou falando que a sociedade é uma conexão de partes, né? Não uma ilha, mas um continente conectado. Uma parte de um continente ali de pessoas conectadas, cabe também o indivíduo trabalhar na construção da sociedade. Então, poderia ser colocado aqui uma citação e depois uma expansão dessa citação. Eu não sou muito fã de citação, Leonardo, eu prefiro a ideia do autor. Mas, no caso, aqui, se vocês quiserem trabalhar o conceito de isolamento, a questão, né, nenhum homem é uma ilha, e falar da inserção desse indivíduo na sociedade, eu acho que poderia ser colocado, tá? Dados sobre deficientes, tu falou que tem os 4 tipos, mais um, e aí, Léo? Tem que saber dado de cada uma né, dos tipos. Olha, eu sei que é difícil, né, lembrar dos dados, mas o meu objetivo aqui é dar um parâmetro geral para vocês sobre a nossa aula, né? Pessoas com deficiência, pelo menos alguma dificuldade em uma ou mais questões por tipo de deficiência, né? O censo de 2010 buscou isso, tá, pessoal? O censo do IBGE, que é o maior, maior referência que temos, tá, aqui para colocar. A população sem deficiência nesse estudo deu 76%. Só que, como eu tinha falado para vocês lá na somatória, né, dos 4 tipos, tinha dado 20, e quanto, pessoal? Tinha dado 24%, na verdade, tinha dado até 7% se considerarmos quem de fato tinha, né, uma grande dificuldade ou era portador, né, da mental. Então, quando o estudo foi feito, né, o que temos aqui, tá? Pessoas com deficiência no Brasil por grau de dificuldade, deficiência por modalidade e grau de dificuldade no Brasil, tá? O que mais apareceu disparado foi visual, né? Depois a gente teve a auditiva, depois a gente teve a física e depois a intelectual, né? Eu acho que em algum momento eu tinha falado que física estava em segundo e não em terceiro.
Então, aqui é visual em primeiro, né, pessoal? 3, 2, 2, 1. São muito próximas, né, a física auditiva aqui. Então, pessoas com deficiência não conseguem de modo algum, pessoas com deficiência com grande dificuldade, pessoas com deficiência com alguma dificuldade, pessoas com deficiência total. Pessoas com deficiência que não conseguem de modo algum, se a gente considerar isso aqui, tá? E pessoas com grande dificuldade, bom, aí daria aqueles nossos 7%, né? Até 7%, 6 e pouco por cento, tá? Agora, se vocês pegarem esses dois grupos aqui também, aí o índice vai para 24%, como tem aqui, né? 24%. Então, é esse cuidado só que eu quero que vocês, né, tenham na interpretação desse dado, tá? E, claro, né, por que eu digo isso, né, queridos, aqui? Alguma dificuldade visual, eu também tenho alguma dificuldade visual, sem óculos eu não consigo dirigir. Ou se eu estiver andando na rua, provavelmente, né, eu tenho que caminhar de forma mais calma, né, eu tenho uma miopia um pouco grande, então, eu poderia estar aqui nesse grupo de alguma dificuldade, só que eu uso óculos, entenderam a diferença? Então, só para não diferenciar aí. Para diferenciar, na verdade, né? Então, assim, levando em consideração essas recomendações do grupo de Washington, né, que é o que é muita dificuldade ou não consegue de modo algum ou uma ou mais questões no censo de 2010, né? Porque alinhamento com as boas práticas internacionais e comparabilidade com outros países, né? O que fizeram? Esse dado saiu aí dos 23,9% para 6,7%, com um total de 12,7 mil pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. Esse é o censo de 2010. A gente está esperando o censo de 2020, tá? Então, a gente tem uma população considerável no Brasil com algum tipo de deficiência, né? Por isso que o tema é importante, por isso que estamos trabalhando na aula de hoje. Então, aí é só uma pequena leitura, né? Fazendo a releitura dos dados, ó, então esse índice, por que eu estou dizendo, novamente, diversas vezes, se vocês forem ler na internet, vai aparecer esse dado de 24%, 23% ou 9%, vocês vão se assustar. Então, venham para esse dado aqui de 6,7%. E, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, aqui, ó, 6,2%. Tá? Enfim, de qualquer forma, é um número importante. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente teve, então, levando aqui a PNS, né, Pesquisa de Saúde Nacional, a gente teve 3,6% de deficientes visuais, então, deficientes visuais em primeiro lugar, e olha só, a população do Rio Grande do Sul, na verdade, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com 5,9%, né, por cento mais do que as outras regiões, tá? Eu não vou ler os dados aqui, tá? Eu vou focar basicamente na, na, na interpretação do dado geral em relação ao número de deficientes, né? Mas, só para comentar aqui, quando eu falei lá no início que nem sempre, né, é questão genética em si, né, questão biológica, materna ali, isso pode ser adquirido ao longo da vida, né? Então, esse dado aqui comprova. Tá? Depois da visual, temos a física, né? Aqui, olha só que interessante, pelo IBGE era invertido, né, eu acho, auditivo em segundo, física em terceiro, agora eu fiquei na dúvida, mas enfim, são bem próximos, ó, 1,1% auditiva e 1,3% a física, né? Então, aqui temos em primeiro lugar a nossa deficiência visual. Por que está dizendo isso? Porque se o tema, como eu falei, o tema não está explícito que é sobre deficientes, só deficiente motor. Vocês poderiam falar do deficiente visual, do cego, e qual o desafio que o cego enfrenta, entendeu? É porque eu já falei, e vocês podem citar o dado, que é dessa parcela de deficientes mais prevalente no Brasil. Certo? Então, depois, nosso deficiente físico, 1,3%, né? E é interessante, ó, a questão aqui do grau de limitação, a 46,8% possuía grau intenso ou muito intenso de limitações. Né? Olha só aqui, ó, adquiriram a deficiência física por doença ou acidente no Nordeste, sim, é 1,3%, né, maior no Nordeste.
18,4% da população com deficiência física frequentava algum serviço de reabilitação, ou seja, uma parcela pequena, né? E aqui poderia ser um outro viés de argumentação, que é sobre a oferta de serviços de saúde. Tá? E aqui tem um dado em relação à deficiência física. Eu sei que é difícil lembrar o dado, mas a gente já está refletindo aqui sobre a questão. Deficiência física, está em terceiro lugar aí, com 1,1%, né, da população. Tá? E em quarto lugar, temos a deficiência intelectual. Como eu disse, transtorno do espectro autista é um exemplo. Tá? Uma prevalência de 0,8% da deficiência intelectual. Vocês vão ver que a deficiência intelectual, ainda que seja menor, aqui é maior nas escolas. Tá? Aqui alguns desafios e expectativas para o censo, tá? Aqui estão disponíveis no portal do MEC, tá? Isso aqui são dados, são de uma apresentação do Ministério da Educação. Inclui questões que abarquem o conceito de deficiência da LBI, né? A Lei Brasileira de Inclusão, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Manter questões relativas à deficiência e outras relativas ao perfil sociodemográfico, acesso à escola, renda e outras diretamente relacionadas à participação social e inclusão. A questão da deficiência e instrumento considerar a funcionalidade da pessoa com deficiência. Aqui, só para refletir, aquele ajuste do dado que eu mencionei lá, que é importante salientar. Por que coloca aqui mundo, né, Léo? Por que sempre, o tema geralmente é Brasil, né? Por que coloca mundo? Porque vocês podem fazer contraste. Né? Vocês podem fazer contraste. Segundo a OMS, 1 bilhão de pessoas, ou seja, quase uma a cada 7 pessoas, né, gente? Uma a cada 7 pessoas tem algum tipo de deficiência, sendo um obstáculo aí para planejar e implementar as políticas públicas, né, de desenvolvimento que melhoram a vida dessas pessoas. 80% das pessoas vivem com alguma deficiência em países de desenvolvimento. Tá? No total, 150 milhões de crianças têm alguma deficiência. Ter alguma deficiência aumenta o custo de vida em cerca de 1/3 da renda. Tá? Completar a escola primária também é um desafio maior para as crianças com deficiências. Enquanto 60% dessas crianças completam essa etapa de estudos nos países desenvolvidos, apenas 45% dos meninos, sendo que dos meninos completam essa primária nos países de desenvolvimento. Aqui, é algo que a gente já sabe, esse dado você está comprovando algo que a gente já sabe, que é as dificuldades de educação, né, dessa população. Além disso, mais de 50% das pessoas com deficiência não conseguem pagar por serviço de saúde. Tá? Então, aqui já tem uma problematização, obviamente, mundo. Ah, Léo, mas esses dados são da ONU, né? São da ONU. Né? ONU, referência à ONU. Ah, Léo, então tu está me dizendo que, ainda que o texto seja Brasil em seu comando, eu posso citar esses dados? Pode. Pode. Fazendo uma analogia, fazendo uma contraposição, fazendo uma referência, certo? Libras, né? É interessante, quando é que surgiu a... Libras já foi tema de redação, né? Questão né, da formação educacional de estudos no Brasil, não especificamente sobre Libras, mas, né, estaria lá, eu lembro que eu coloquei na redação sobre isso. Os surdos eram considerados ineducáveis até o século XV, então não faz tanto tempo, né? E depois, ali do século XVI, a gente começou a buscar isso, né? O Eduardo Rouet, ali um francês, veio ao convite do Dom Pedro em 1857 para fundar a primeira escola para surdos no país, tá? O Instituto, aí, o Imperial Instituto de Surdos e Mudos. Por que está sendo isso? Poderia ser um referencial, né, histórico, né, de estratégia introdutiva, por exemplo. Funciona até hoje com o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, né? Quase 10 anos depois de um projeto de lei, tá? O projeto de lei é de 91, tá? Esse projeto de lei aqui. Ficou 10 anos, tá? Até a língua brasileira de sinais ser oficialmente reconhecida como língua oficial do Brasil em 2002, tá? Certo? Braille, criado há cerca de 200 anos na França também, então interessante, a gente teve 2 franceses, né? Aí o Louis Braille ficou cego aos 3 anos de idade e aos 20 anos conseguiu formar um sistema diferente de combinações de umas 6 pontos em relevo. Né? Louis Braille, por isso que a gente fala do Braille, né? Claro, né, pessoal, não confundam, né? Estou falando de Libras, linguagem de sinais. Braille, linguagem, né, para cegos.
José Álvares de Azevedo, com apoio do Imperial Instituto de Meninos Cegos, não é o mesmo, é outro instituto, tá? Aquele é de surdos e mudos, inclusive é uma denominação que é incorreta hoje em dia, né? Não se fala mais surdo e mudo, por quê? Porque pode ser surdo, só pode ser, e pode ser só mudo. Então, o José Álvares de Azevedo foi quem trouxe, tá? O Braille para o Brasil, tá? Hoje é o Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro. Eu quero falar algumas coisas agora sobre a questão da gente ter uma legislação abrangente no que tange deficientes físicos, ao mesmo tempo que isso não é efetivo na prática, né? A gente tem aqui artigo 1º e artigo 227, eu coloquei os dois, tá? Na verdade, eu coloquei o 227 aqui, né? Assim, o artigo 1º, que seria o processo de temas que fala de cidadania e dignidade humana, né? O artigo 227, ele fala sobre a questão da criança, do adolescente e do jovem, né? Então, digamos que cai um tema específico em relação ao deficiente mais jovem, né? Um deficiente, talvez ali do transtorno de espectro autista numa escola, por exemplo, vocês poderiam estar no artigo 217, né? Mas, em geral, para ficar mais fácil, eu coloquei o 1, o 3 e o 5. O 1, dignidade humana. O 3, no inciso 5, no inciso 4, que aqui está no texto de apoio, vocês lembram? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, se está rompendo isso, está rompendo esse contrato constitucional. Né? O contrato social entra na questão da ineficácia do Estado com os teóricos. O artigo 5º, né, todos são iguais perante a lei, então aqui também. Né? Igualdade no artigo 5º. Beleza? Então, 3 artigos básicos bem generalistas para diversos temas. Como eu disse, se cair além do artigo, se cair, né, a questão da criança e do adolescente, além do artigo 217 na Constituição, a gente tem o ECA, que é mais específico, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, né? Conjunto de normas e ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, né? Certo, queridos? Uma outra questão, a gente vai, não quero que vocês decorem o número da lei, só estou dizendo que existe nessa lei, que poderia ser citada, vocês não precisam falar, obviamente, o número da lei, mas vocês podem citar que existe. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em um concurso público para provimento do cargo, né, compatível com a deficiência, é reservado até 20% das vagas. Então, assim como tem cotas no vestibular, tem cotas também para o concurso para o deficiente físico. A questão que a gente pode se perguntar é se isso está sendo efetivado. Se essas vagas estão, de fato, sendo reservadas. Poderia ser uma estratégia argumentativa de um texto. Né? A lei de cotas, como a gente já viu, né, a gente já viu no texto motivador, empresas com até 200 funcionários, 2%. Com acima de 1.000, né, de 1.000 em diante, 5%. A pergunta que fica é, assim como eu mencionei no slide anterior, isso está sendo cumprido de forma parcial ou total? Com 100 funcionários ou mais é obrigatório, está obrigado a preencher. Menos que 100, opcional. Tem empresas com menos de 100 funcionários que têm funcionários com alguma deficiência. Sim, política da empresa. Né? Tá? A lei de cotas, né, aqui tem uma matéria, ó, entre 2010 e 2017, o percentual de trabalhadores com esse perfil aumentou de 0,69 para 0,95, ou seja, não chega a 1%. Então, aqui a secretária, né, a Secretaria do Trabalho fala assim, ó, falta empatia para os gestores que, apesar de conhecerem a lei, cumprem somente para observar a cota. Isso aqui é algo que é bem visto nas pesquisas que eu fiz, etc. As empresas fazem isso pela questão legal, muitas não consideram, né, outras questões. Tá? Tiveram como custo e não como investimento. Tá? Infelizmente, o problema não está restrito ao percentual de contratações. Tá? Para ela, pessoas com deficiências leves, em geral, com membros amputados ou com audição ou visão parcial, são os que têm mais facilidades para preencher essas cotas. Né? Faz sentido. Tá? Com isso, as empresas tendem a deixar fora do mercado de trabalho aqueles com deficiências mais graves. Entra uma questão aí, entra aqui o que? Os desafios, né, lá no texto motivador, no comando, os desafios. Né?
Os totalmente cegos, por exemplo, são poucos procurados, apesar de terem ótima capacidade para trabalhar com computadores e fazer os recursos de voz. Tá? É uma notícia recente, isso aqui é a Agência Brasil 2019. E a lei de cotas é antiga, né? Há 28 anos, se levarmos em conta 2019. Há muitos casos de pessoas que, apesar de estarem no quadro de funcionários, acabam deixadas de lado. Então, assim, é questão só por contrato, né? O pessoal não executa a sua função. Ainda, segundo ela, também caso de empresas de grande porte preferindo pagar multa, pagar multa. Teve, inclusive, um caso de uma empresa do setor de construção que conseguiu reduzir uma multa de 6 milhões para 6 mil. São multas relativamente leves. As empresas pagam valores menores que o previsto. Por que tu está dizendo isso, Léo? Eu estou falando dos desafios. Isso aqui é um desafio. Estratégia argumentativa possível. Gostou? Pode utilizar. Certo? O que eu falei? 81% dessas empresas. Isso aqui é uma pesquisa de 2014, hein? A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Vida Social e Cato, né? 81% contratam pessoas com deficiência só por cumprir a lei. Lei de cotas. De 100 a 200 funcionários, ali 2%. Tá? Pós-graduado, profissional com deficiência acabou trabalhando em empresa. A matéria fala. Empresas. De acordo com a última RAIS, Relação Anual de Informação Social, de 2011, 325 mil vínculos foram declarados como de pessoas com deficiência. Representa 0,7 total. Pessoal, 0,7 do total dos vínculos empregatícios, tá? A gente não viu lá no censo de 2010, levando de forma grave, né, o que possui alguma deficiência. A questão mental não era 6, né, 6,9, 7% lá. Arredondei para 7%. Cuidado. Não leve em consideração o índice lá de 24%, 25%, né? 25% era quase um quarto. Léo, 0, é por isso que eu falei para vocês terem atenção, cuidado. Léo, 0,7% do total de vínculo, mas lá no censo de 2010 era um quarto da população. Com calma. Tá? Por isso que eu fiz a diferenciação, para vocês tomarem cuidado com essas porcentagens, tá? As vagas reservadas pela lei há 3 anos eram 937 mil. Ou seja, a cada 3 vagas, uma estava ocupada. É isso que diz. É isso que diz isso aqui. Levando as considerações de 2%, etc. Os rendimentos das pessoas foram de R$ 1.891. Poderia-se fazer também uma análise socioeconômica aqui, tá? De acordo com a RAIS de 2011, do total no mercado, 58,4% tem escolaridade igual ou superior ao ensino médio completo, tá? Questão educacional aí dessa população. Uma pesquisa da BRH, como eu já mencionei, apontou que 81% dos recrutadores contratam pessoas para cumprir a lei. Apenas 4% declararam fazê-lo por acreditar no potencial. Olha que número, pessoal, 4% na pesquisa declarou porque acredita no potencial do trabalhador. E 12% fazem independente de cota. Esse é um dos principais problemas de inclusão, tá? Acessibilidade, inclusão no mercado de trabalho no país. Né? Eu acho que a grande questão é olhar da empresa para a pessoa com deficiência com obrigação e não contratação de uma pessoa competente. No momento que a empresa pensa, vou ter que contratar despesa, essa pessoa vira um fardo para os seus quadros e ela já começa desistindo. Então, a grande mudança que é preciso é esse olhar das empresas e da sociedade no geral sobre a competência das pessoas com deficiência, tá? Aqui, ó, as principais dificuldades no recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. Não, por que tu está falando aqui de mercado de trabalho? Porque eu estou falando de desafios de mercado de trabalho, um dos principais dele. Tá. A falta de acessibilidade na empresa, quase 50%. Vou ver esse quadro aqui, tá? Os 4 itens primeiros. Falta de acessibilidade na empresa, baixa qualificação dos profissionais com deficiência, dificuldade de estabelecer vagas exclusivas e falta de banco de currículos confiável, né? As dificuldades principais ainda representam barreiras físicas e atitudinais, além da falta de sistematização das informações sobre as pessoas com deficiência. Porém, aqui já tem sites, né, específicos para currículos com pessoas com deficiência, tá? Ainda tem aqui outros itens, né? A resistência do gestor, dificuldade de lidar com pessoas com deficiência,
baixa atratividade e função da qualidade ruim das vagas destinadas aos PCDs, pessoas com deficiências, né? Pouco apoio da liderança, os profissionais com deficiência faltam muitas das entrevistas, falta de vera para contratar uma consultoria. Tá? É a mesma matéria do G1. Agora eu vou colocar uma série de decretos que foram, aos poucos, sendo melhorados. Né? Aqui, ó, o decreto de 2004, tá? Como eu já tinha feito a separação, a diferenciação de deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência mental. Sendo que deficiência mental, né, tem uma série de atribuições, ó. Comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, segurança e saúde, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. A gente está falando tudo isso aqui desse tema, né? Não é desafios? É desafios. Desafios quais, não? Comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde, segurança, habilidade acadêmica, lazer e trabalho. Tem 8 itens. Deficiência mental. E também dos outros, né? E aqui ele especifica, né, o que é o deficiente físico, né, que eu mencionei. Alteração incompleta ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, né, e as suas diversas formas, como mencionei, ó, paraplegia, indo aí até a ostomia, amputação, ausência do membro, paralisia, onanismo, né, o onanismo também, lembrando que os anões também são enquadrados como deficientes físicos. Membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas, não produzam dificuldades para o desempenho de funções. O que é deficiência auditiva? A perda bilateral parcial ou total de 41 decibéis ou mais. 41 decibéis ou mais, tá? Que é a intensidade sonora, tá? Em decibel. As frequências de 500 Hz até 3.000 Hz. Deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,05 no menor olho. Então, são deficiências, né, que aqui pelo decreto ficam bem estabelecidas. Em 2009, a gente teve aí uma convenção internacional, né, da ONU, que, na verdade, foi em 2007, né, em 2019 saiu o decreto brasileiro. O que diz no decreto, tá, pessoal? Diz assim, ó, o propósito da presente convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. A pergunta que eu faço para vocês é, os direitos humanos e as liberdades fundamentais desses indivíduos, né, estão sendo exercidos? Não, posso ir contra o decreto? Ou, né, seja aqui na questão da convenção ou da Constituição, poderia. E aqui é uma outra definição de que é uma pessoa com deficiência. Né? Aqui ela abre mais, a física, mental, intelectual ou sensorial. Tá? Aqui ele até divide, né, mental e intelectual. Ainda esse decreto, né, ele fala assim, ó, sobre comunicação, sobre língua, sobre discriminação por qualquer motivo de deficiência, adaptação razoável e desenho universal. Né? É uma série de divisões para tentar agrupar aqui, né? Não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas só para vocês verem que isso entra aqui na questão do confronto argumentativo, né? Dos ganhos jurídicos, a gente percebe que a legislação é uma legislação robusta, o Brasil tem uma boa legislação aqui. Mas a pergunta que fica aí, está sendo efetivo? Então, aqui o artigo 2 das disposições gerais. Os princípios da convenção, né? O respeito pela dignidade, a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão, respeito pela diferença, a igualdade de oportunidades, acessibilidade, igualdade entre homem e mulher, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. Pergunta que fica, está sendo exercido? Artigo 3 também, princípios gerais. Aqui a gente já fez um pulo, né? Então aqui a gente já está em 2018. Artigo 1º, Lei de Inclusão, tá? A lei Brasileira de Inclusão, a LBI. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Considera essa pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá? De acordo ali com a mesma convenção, né? Aqui, ó.
A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. A importância, então, da questão de ser multicêntrico, né, no indivíduo, biopsicossocial. Seu comportamento biológico, seu comportamento psicológico, seu comportamento social com os outros indivíduos. Né? Ao inciso primeiro, os impedimentos nas funções das estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho das atividades e a restrição da participação. Lembra por que está dizendo isso? Tem um viés aqui sobre o desempenho em atividades. Tem um viés aqui de argumentação, que é sobre o impacto disso, por exemplo, na saúde mental do indivíduo, do deficiente físico, do deficiente mental, do deficiente auditivo, deficiente motor, né? Deficiente visual, né? Auditivo. Certo? Então, assim, é um tema bastante amplo aqui naquele comando, então estou dando uma gama para vocês terem mais repertório. Para fins de aplicação da lei, tá? Considera-se o que é acessibilidade, o que é o desenho universal, o que é a tecnologia assistiva ou ajuda técnica, tá? E o que são as barreiras, tá? Também não vou ler aqui, mas assim, ó, desenho universal é a concepção dos produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por essas pessoas, né? Que é basicamente o que eu falei no início da aula. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, né? Entra na questão também desses produtos, né? Que visam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação da pessoa com deficiência. Barreiras, qualquer entrave, ó. Quais são as barreiras que era o grande viés arquitetônico lá? São as urbanísticas, as arquitetônicas, transportes, comunicações e informação, atitudinais e tecnológicas. Tudo isso poderia ser abordado nos desafios da população com alguma deficiência. Certo? Não, tem muita coisa aí. Sim, tem muita coisa. Léo, precisa utilizar todas? Não. Não, é claro que não. Léo, como é que eu poderia inserir isso num parágrafo? Bom, tu pode inserir. Falando especificamente sobre a lei, sobre o decreto, tu poderia falar que existe uma questão jurídica forte sobre isso, com alguns itens, por exemplo, a própria questão da acessibilidade, né? As questões das barreiras que poderia estar, ou escolher um tipo só delas, né? Um tipo de barreira e expandir a argumentação. E não para por aí, queridos, não para por aí. Ó, considera-se, além de acessibilidade, desenho universal, tecnologia e barreiras, olha só, ele divide ainda mais, ó, comunicação. Olha porque ele está mostrando isso, novamente, vocês podem utilizar isso, e eu quero mostrar para vocês o quanto a legislação é robusta. Olha só. Tem a moradia aqui, ó. Profissional de apoio escolar, acompanhante, residências inclusivas, pessoa com mobilidade reduzida, mobiliário urbano, elemento de urbanização, adaptação visual e comunicação. Isso aqui já está bem no viés de mobilidade urbana, de a questão da cidade, que seria um outro tema, né? A cidade para o indivíduo para a cidade, a relação do indivíduo com a cidade, né, do espaço público. Né? Uma série de questões aí que poderiam ser levantadas. Né? Certo? Ainda tem, assim, ó, capítulos, tá? Da igualdade, da não discriminação e dos direitos fundamentais. Quais direitos essa população tem? Direito à vida, à habilitação e reabilitação, à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, à assistência social, previdência social, cultura, ao esporte, turismo, lazer. Aqui eu já vou falar daqui a pouco, tá? Mas esses indivíduos, eles, né, têm direito, mas eles conseguem acessar a cultura, o esporte, o turismo e o lazer? Transporte e mobilidade também. Como é que é a mobilidade dos indivíduos? Eu falei que quase 81%, mais de 80%, né? 80% do transporte urbano não é acessível. Ainda aí da acessibilidade, a informação e a comunicação, tecnologia assistiva, participação na vida política e pública, ciência e tecnologia. Quantos indivíduos vocês conhecem que têm alguma deficiência que representam essas populações na vida política e pública? Quantos? Contem nos dedos. Não, aqui tu está falando de acessibilidade, é. O tema é os desafios, né? É. E a questão, né, da representação política também é um desafio, sim. Eu não tenho muito domínio sobre isso, tá? Tudo bem, não precisa falar, mas eu estou dizendo que é um tipo, e está descrito aqui, que é um direito. E se é um direito, talvez, né, discutir. Aqui fala, né, da mobilidade urbana em Brasília, tá? No Distrito Federal. Acessibilidade em números, tá? Só um exemplo. Mas olha só,
93,52% dos pontos de ônibus não atendem os requisitos mínimos. 99% das calçadas analisadas possuem falha. 90,74% das paradas de ônibus não têm piso tátil. 60% das paradas não têm rampa próxima da via. 62 ônibus foram apreendidos por não cumprir os requisitos de acessibilidade, como elevador. 127 ônibus foram autuados por irregularidades. 70% das calçadas têm piso irregular, seja presente de buracos, ressaltos ou calçada quebrada. 77,78% é o índice de ausência de rampas pela travessia das vias. Ou seja, como é que tu quer garantir o direito de mobilidade urbana com essa situação? Não, mas isso é Brasília, os outros lugares são bons. É, depende. Bem. Aqui eu vou falar rapidamente sobre os cães-guias, né? Existe um instituto bastante importante no Brasil, que é o Instituto Íris, tá? Há uma estimativa de 100 cães-guias no Brasil, tá, pessoal? O cão-guia foi instituído aí pela Lei 11.126 de 2005, então, inclusive o Instituto Íris, pela fundadora dela, foi muito importante aqui, tá? É uma advogada, esqueci o nome agora, mas se quiserem pesquisar, Instituto Íris, eles fazem um trabalho interessante, tá? Eles têm uma lista de espera com mais de 3.000 pessoas, eles já doaram mais de 40 cães-guia, tá? E um custo é bastante alto, tá? Que seria talvez até um viagem, vocês poderiam até dar uma exemplificação, né? Da questão do quanto aquilo ali é complicado e o quanto isso aqui poderia, né? O quanto aquilo que eu falei no slide anterior é complicado e o quanto isso aqui poderia auxiliar a mobilidade, né? Segundo o Censo, o Brasil já possui aí 6,5 milhões de pessoas com uma deficiência e 582 mil cegos, tá? O pessoal, tenham cuidado aqui, tá? Eu vi referência falando que o Brasil tinha, assim, milhões de cegos, tá? Não é, tá? É 582 mil cegos e 6 milhões com baixa visão, segundo o censo de 2010. Tá? Não, por isso que eu disse, não confundam os dados. Tá? Léo, pode me inventar dado? Calma. Não é isso que eu tô falando. Tá? A gente tem aqui, né, já pulando por viés de educação, então, eu falei de questão jurídica, eu falei da questão do transporte urbano, eu falei da questão de educação, eu falei lá no início da aula da questão de saúde. Existe também política nacional de educação especial, uma perspectiva da educação inclusiva, o que diz isso? Né? Estipula a obrigatoriedade de todas as escolas em aceitar matrículas de alunos com deficiência. Será que isso acontece mesmo, pessoal? Todas as crianças têm o mesmo direito à educação, tá? Aqui eu já tô falando de crianças, lembra quando eu falei do artigo 217 ou do ECA, tá? Os gestores estaduais e municipais devem organizar sistemas de ensino que sejam voltados à diversidade, firmando e fiscalizando parcerias com instituições especializadas e de administram os recursos do governo federal. Né? Tipos de deficiência identificados no ensino médio. Né? Olha só o que eu falei para vocês, lembram? Eu falei, pessoal, estou começando aqui com a questão dos fatores de riscos, né? Pré-natais, perinatais, pós-natais. São diversos tipos de fatores de risco em deficiência intelectual, porque ela é mais prevalente, pelo menos aí pelos dados, nas escolas, né? Depois a deficiência física, depois a baixa visão, depois a auditiva, depois a surdez, depois a deficiência múltipla, transtorno desintegrativo da infância, o autismo infantil aparece aqui, a cegueira, síndrome de Asperger, síndrome de Rett e surdo-cegueira. Né? Alunos com deficiência intelectual apresentam a maioria dos estudantes com algum tipo de deficiência no ensino médio. Tá? Poderia cair um tema específico aqui, né? A deficiência intelectual ou as dificuldades, né, desse grupo na escola, por exemplo. Então, o que é o TEA, né? O transtorno de espectro autista, que aparece aqui, né, com 2,7% autismo infantil nessa pesquisa do centro escolar aqui, MEC. Tá? É um indivíduo que né, que divide né, interação social, comunicação, comportamento, sensibilidade sensorial, de forma didática, assim, para explicar, né? Ó, dificuldade de manter o contato visual, reconhecer expressões faciais, expressar emoções, fazer amigos. Na comunicação, né? Uso repetitivo da linguagem, bloqueios para começar a manter um diálogo. Comportamento, a mania, apego excessivo, rotina, interesse intenso em coisas específicas, dificuldade de imaginação. E a sensibilidade, aversão ao toque, a necessidade de contrato, ou, né,
a necessidade de extrema de contato, tá? Referência aí, CCS, né? Deve ser o Centro de Medicina aí da UFMG, né? Então, algumas características do TEA, né? É importante salientar, pessoal, que agora a gente está numa classificação de doenças que é o CID-11, tá? O CID é a Classificação Internacional de Doenças. Se tu tá lá no prontuário eletrônico do paciente, tu pode botar o CID dele para depois. Enfim, tu precisa caracterizar até para fazer referência para outro serviço de saúde, etc. Então, assim, nós temos aqui, ó, transtornos globais do desenvolvimento, né? Estou falando aqui na questão intelectual, mental. Então, olha só, pessoal, é dividido assim, ó, F84 e F84.9, tá? Autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, outro transtorno desintegrativo, transtorno de hipercinesia associado a retardo mental, né, hipercinesia, né, cinesia movimento, né, do grego movimento, kinesia, né, as coisas aqui cinético, né, movimento, e ali, ó, síndrome de Asperger, né, os transtornos globais do desenvolvimento e transtornos globais não especificados do desenvolvimento. Então, há diversos itens aqui, isso aqui vai mudar. No Brasil, o CID-11 deve chegar em 2022, tá? A gente está utilizando esse aqui, o CID-10. Né? Então, por exemplo, vai ter, né, transtorno do espectro autista, o TEA, né? DI, deficiência intelectual. Então, tem o TEA sem deficiência intelectual e com leve ou nenhum prejuízo de linguagem funcional, entenderam? Então, aqui tem uma diferenciação, ó, com deficiência intelectual e linguagem funcional, então ele divide, né? Como assim? Ainda tem mais dois, ó, o transtorno de espectro autista não especificado e o transtorno de espectro do autista não especificado, tá? Então, isso é para vocês entenderem nessa mudança de linguagem. E a série de transtornos, quando a gente fala de transtornos globais de desenvolvimento, quando a gente fala de transtornos mentais. Beleza, gente? Outras questões, né? Como eu já tinha falado, se vocês quiserem fazer um contra-argumentativo, a LBI trouxe uma conquista, né? Com acesso da informação. Os sites precisam estar acessíveis. Vocês podem ver que muitos sites têm uma aba no canto com uma mãozinha, né? Para fazer ali a língua de sinais, ou questão da audiodescrição, o surdo mundo é incorreto. Cada país, né, tem uma questão diferente. Nos Estados Unidos, o ESL, né, ASL, língua gestual portuguesa LGP, tá? Nos Estados Unidos e em Portugal, respectivamente. E de acordo com a Federação Mundial dos Surdos, 80% dos surdos de todo o mundo têm baixa escolaridade por problemas de alfabetização. Então, um viés falar de educação numa redação como essa, né, os desafios da questão dos deficientes na sociedade brasileira, da inclusão, tem a ver também com a educação. É um eixo argumentativo bem importante, tá? Questão de cultura, né? Quantas vezes vocês já viram, pessoal, um filme no cinema, uma peça do teatro que oferecesse audiodescrição para deficientes visuais? Quantas vezes vocês viram? Né? Ou sinais e legendas para deficientes auditivos. Em shows de música, né? Ou em clipes. Vocês já viram isso? Presidente dessa associação aqui, de deficientes visuais do Goiás, atesta as dificuldades enfrentadas para essa parcela da população. Ele reclama da falta de sensibilização dos fornecedores de produtos culturais, tá? Poderia ser, Léo, num parágrafo comentar as dificuldades e os desafios referente ao acesso à cultura. Tu falou de educação antes, mas aqui tu tá falando de cultura. Poderia. Ah, Léo, mas eu quero falar um pouco mais da biologia lá. Pode falar. Ah, Léo, mas eu queria falar um pouquinho da questão jurídica. Pode falar. Entenderam? O objetivo aqui é a gente ter base para argumentar, seja lá o que a gente quiser. O esporte ainda, né? O esporte como inclusão, a importância. Não, eu quero falar do esporte, eu gosto de falar de esporte, pode falar. Né? O esporte como inclusão social, a importância dele para o indivíduo, né? Os seus diversos motivos. E, inclusive, muitas vezes, pessoal, a pessoa passa por algum acidente, né? Muitas vezes perde até membros e usa o esporte como uma forma de alavancagem, uma forma de melhoria de qualidade de vida, como uma nova motivação para a vida, né? E as Paralimpíadas são um exemplo bastante grande nisso. O Brasil, né, em diversas Olimpíadas aí, com quadros importantes de medalhas, né, diversos esportistas brasileiros importantes, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma contraposição, né, que o Brasil, né, tem uma conquistas importantes e a televisão, por exemplo, a diferença, né, de uma Olimpíada para uma Paralimpíada, né, a diferença disso. A questão da
mobilidade urbana, acessibilidade, eu já toquei um pouco, né? Mas vamos falar aqui a questão do transporte, das calçadas e dos obstáculos aéreos, são 3 pontos bastante importantes, principalmente para os deficientes físicos, né? Deficientes visuais. Ó, 88% dos municípios, então é mais de 80%, eu tinha falado 80%, não, 88%, tá? Mais de 80%, tá? Do transporte por homem descumpre a lei de acessibilidade, né? Esse referencial eu coloquei no último aula. Tem a questão do caráter socioeconômico, não, como assim? Como mencionei lá, a média, né, a média do salário era R$ 1.800. Então, ainda mais com mais dificuldades, como é que os indivíduos se comportam? Será que eles têm apoio, não têm apoio? Quais são as dificuldades desse tema? A questão do caráter socioeconômico para esses indivíduos. Poderia ser um viés de argumentação? Não. Poderia. Poderia. Não, o mercado consumidor. Se tu disse que é basicamente 7% da população brasileira, né, isso dá um número bastante importante, segundo o censo de 2010. Obviamente, existe um mercado consumidor para isso. Será que existe uma oferta de produtos? Né? Como é que as empresas se comportam em relação a isso? Será que as empresas estão adaptadas? Será que as empresas oferecem produtos? Alguns deles precisam ser específicos para essa população, para esse corpo de indivíduos. Ao mesmo tempo, a família desses indivíduos, eu acho que aqui é um aspecto bem importante, né, queridos? O apoio familiar é fundamental. A família que está do lado ali do indivíduo. Então, uma outra questão bem importante. A questão do tipo de bullying, isso aqui eu falei na aula de bullying, mas só para vocês lembrarem que esses indivíduos sofrem preconceito. Né? Na questão do mercado de trabalho, eu falei na admissão, no meio, né, no processo de trabalho e na demissão. Né? Então, tem diversas formas de fazer um preconceito, um bullying, né? Físico, psicológico, moral, verbal, escrito, sexual, social, material, virtual, cyberbullying, né? A gente sempre tem um alvo, a gente tem o autor, a gente tem os espectadores. Né? Então, aí também, questão do preconceito. A gente tem duas instituições, a gente tem, na verdade, diversas instituições ao longo do Brasil, ao longo das cidades, né, cada uma com sua especificidade, mas eu coloquei duas aqui. A ACD, bastante conhecida, a Associação de Assistência à Criança e Deficiente, né, vocês devem conhecer, né, a empresa de televisão SBT tem, né, durante todo o ano tem o Teleton, né, uma proposta que direciona recursos aí para essa associação, que é bastante importante. Ela atende sistema único de saúde, mas ela atende também sistema privado. Tem algumas unidades no Brasil, em Porto Alegre tem, em São Paulo é mais referência, né, e tem algumas outras, eu acho que até 10 unidades aí espalhadas pelo Brasil que oferecem uma assistência a crianças deficientes. Ao mesmo tempo, a PAI, né, pessoal? Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, né, também tem um trabalho importante. E, claro, cada cidade com uma especificidade e outras instituições pelo Brasil. Aí tem o site da ACD, né? Aqui o doutor Renato da Costa Bonfim, tá? Criador aí da ACD. Ele era um médico ortopedista, Não se trata de trazer, né, de fazer caridade ou filantropia. É preciso encarar a causa da reabilitação como um problema médico social prioritário, né? Ó, a causa é vida, movimento, crença. Acreditamos em uma sociedade que convive com as diferenças, porque reconhece que em cada indivíduo a sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundo mais humano. Propósito: trabalhar nas frentes necessárias para que as pessoas com deficiência física possam atingir o seu máximo potencial. Princípio: ética, excelência, superação, autonomia, dedicação e alegria. Aí tá o site, né? Tem as unidades, áreas de atuação, né? Etc. Como ajudar também. Isso aqui que eu falei, ó, sobre acessibilidade, vocês estão vendo aqui, ó. Vocês já devem ver no site da mãozinha, né? Aqui, né, já encaminhando para o fim da aula, acho que a gente precisa fazer uma diferenciação nesse tema, tá? A questão da inclusão e a questão da absorção. A inclusão do deficiente físico, do deficiente auditivo, do deficiente visual, do deficiente mental, intelectual, os 4 tipos ou misto. E a questão da absorção do deficiente visual, do deficiente, né, auditivo, do deficiente mental, do deficiente motor. Eles estão sendo incluídos ou eles estão sendo absorvidos? Léo, fazendo um resumo, tá? Algumas coisas que a gente poderia trabalhar em alguns momentos, que talvez tu trabalharia. A questão da educação, eu acho que seria um viés bastante importante, temos leis que especificam isso.
seja ela a Constituição, seja ela a ECA, seja ela os decretos que eu mencionei, principalmente de certos estudos, né? Questão das libras, a questão do braille, se as escolas estão preparadas ou não para receber esses indivíduos, a questão de acesso à cultura, tá? A questão da audiodescrição, né? Também uma outra questão aí, se há a representação dos deficientes nas produções, a representação deles nas novelas, nos filmes, como é que estão dispostos os nossos ambientes para que esses indivíduos tenham acesso à cultura? Os banheiros, as rampas, os cinemas, mercado de trabalho. A gente já viu, tem a questão de admissão, a questão do trabalho em si, a demissão. A gente já viu que há resistência por parte dos gestores com esse público. E, ao mesmo tempo, a importância do trabalho para esses indivíduos. A gente falou um pouquinho agora no final de saúde pública, de algumas instituições que trabalham com isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema único de saúde que tem que promover a assistência para esse público, uma vez que saúde é direito de todos e dever do Estado, segundo a Constituição. Direito de ir e vir, fundamental, e aqui entra a questão da mobilidade urbana. Direito de vir é um direito fundamental constitucional. E a gente discutiu já a mobilidade urbana, e no dado, novamente, 88% dos municípios, né, com deficiência no transporte público, de acessibilidade. As calçadas, as nossas ruas estão dispostas. Lembrando que as calçadas, pessoal, é uma questão privada, né, do dono da casa. Né? Então, ele deveria, inicialmente, fazer a reforma. Às vezes, se não é feito, aí a sua prefeitura, etc. Tá? Então, aí, alguns temas que vocês poderiam trabalhar. Obviamente, o que poderia citar aqui de repertório? Não trouxe tantos, tá? Tem um monte que não deu. Pela quantidade de decretos, pela quantidade de questões que esse grupo, né, conseguiu nos últimos anos, e se isso é colocado ou não em prática, a gente coloca aqui a questão da ineficácia do Estado. Tá? Alguns teóricos, fato social de Durkheim, aqui acho que caberia, principalmente na questão de preconceito, questão do utilitarismo mais generalista, né? Esse é um tema um pouco mais generalista no que tange a citação, além da que eu falei anteriormente, que o homem não é uma ilha. Né? Imperativo categórico de Kant também é uma outra opção. Né? E vamos para as intervenções, tá? Eu acho que seria importante aqui uma parceria entre a família e a escola, né? Buscar essa parceria para favorecer a educação desses indivíduos, o aprendizado deles. Mobilização e discussão social é fundamental. Quantas vezes vocês discutiram de forma aberta esse tema nas escolas de vocês, nos cursos de vocês? Discussão em classe, né, nas escolas por meio de filmes, a gente falou alguns deles, né, diversos filmes bacanas. História de dilemas morais, a criação da disciplina de direitos humanos, acho que seria interessante. Divulgação em mídia, em rádio, TV, aberto sobre essa questão. Fiscalização, uma vez que é uma série de leis, e será que isso está sendo fiscalizado? A própria questão da porcentagem das empresas, né, o 2% até 200 funcionários, será que isso está sendo colocado de 100 a 200? E acima também, nas porcentagens? Né, olhar para o aluno em sua totalidade, os professores, né, os profissionais, olhar o aluno. Né, até eu vi numa matéria que o rapaz falou assim, ela não reconheceu, a professora não reconheceu que eu era cego. Assim. Então, o cuidado para esses indivíduos nos ambientes, né? E de que forma podemos nos preparar melhor para oferecer melhor para os indivíduos. A formação dos profissionais, né? Uma vez que esses profissionais precisam de um preparo diferenciado, né? E o próprio material didático, lembra quando eu falei lá da questão pedagógica, material pedagógico? Se temos materiais disponíveis para isso. E a intersecção da tecnologia, né? Integração desses profissionais, fazer um trabalho multiprofissional, né? Questão da saúde, o médico, o nutricionista, o fonoaudiólogo, seja qual for o médico, seja qual for, né, o profissional médico, o profissional nutricionista, o profissional fonoaudiólogo ali envolvido com aquele indivíduo, fisioterapeuta, né? Enfim, né, a questão de saúde dos diversos profissionais e a escola, e a família, né, num trabalho. Aí, a questão do uso das tecnologias, como é que elas podem ser usadas de uma forma melhor, né? Aqui, essas intervenções estavam na aula de Bruning, tá? De Bruning.
habilidades que ajudam a lidar os desafios, né? A gente sabe, essa população, como eu falei, da questão psicológica, né? Também oferecer um apoio psicológico, se possível, né? Trabalhar essas questões com esses indivíduos e com os colegas desses indivíduos, né? Empatia, né? Mudança de comportamento, que é de rendimento de interesse, são alertas para a necessidade de apoio psicossocial. De crianças e adolescentes em locais de maior vulnerabilidade, seria interessante, principalmente, né, essas intervenções. Assembleia em salas de aulas que os conflitos podem ser permanentemente trabalhados e envolver os estudantes na elaboração de aplicação de regras. Tá? Mais um tema trabalhado. Não é simples, né? Os desafios são enormes, né? Os desafios para a inclusão, para a inserção, para a integração, né, dos indivíduos com deficiência, né, seja ela deficiência visual, seja ela deficiência física, seja ela deficiência auditiva, seja ela deficiência mental ou intelectual, seus diversos tipos, né, como o transtorno de espectro autista, como os outros transtornos. É um tema bastante generalista, esse comando, mas ele é um tema bastante importante. A gente viu que, ao longo dos últimos anos, né, desde a construção da Constituição de 88, mas ao longo dos últimos anos, uma série de leis e uma série de decretos surgiram. Mas a pergunta que fica é, eles são suficientes? Eles são suficientes? Estamos fazendo uma inclusão desses indivíduos ou estamos fazendo uma absorção desses indivíduos? De que forma podemos melhorar essa questão? Né? De que forma? Por meio de todos os viés que eu falei, de educação, de mercado de trabalho, de saúde, de mobilidade urbana. Enfim, espero que reflexões importantes tenham ficado aqui. Espero vocês numa próxima aula. Até mais.